de número 34. É o Alexandre que está aí, né, Alexandre? Deus abençoe. Faz tempo que eu não vejo. Você é bem-vindo aqui entre nós, viu? O Alexandre é filho da dona Denise e é um prazer recebê-lo aqui no nosso meio. Ele já foi da nossa igreja há um tempo atrás, hoje mora lá em Uberaba e de vez em quando ele está aqui em Ribeirão para acompanhar a mãe. Você é bem-vindo, viu, Lê? Deus abençoe. Vamos lá, 2 Crônicas 34, a partir do versículo de número 1 eu quero ler. Segunda Crônicas 34, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó, e os aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Somente até aqui. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, usa a minha vida, Pai, por misericórdia e graça, assim como o Senhor falou conosco hoje de manhã aqui na igreja. Fala com o Teu povo agora à noite também, aos que estão em casa, aos que estão aqui presentes nesse culto, é o que eu peço em oração, em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui eu já ministrei na parte da manhã e eu também fiz questão de ministrar à noite, porque Deus falou muito comigo essa semana a respeito desse homem aqui, desse rei, chamado Josias. Se a gente olhar a história dos reis de Israel, a gente vai ver que na sua grande maioria foram homens que não andaram com Deus. Não é difícil de você achar a expressão, tanto no livro de Reis, quanto nos 2 livros de Crônicas, a expressão dizendo, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou o rei tal, o rei X, Y, fez o que era mal perante o Senhor. Se a gente for ver de Salomão em diante, nós vamos entender que uma boa parcela desses reis não andaram com o Senhor. E é muito estranho da gente olhar e observar isso, e olhar para esse panorama do Antigo Testamento e ver que esses homens que foram escolhidos por Deus para estar no poder, não guardaram os mandamentos do Senhor. A gente vai ter a história de um rei chamado Acabe, um homem que casou com uma mulher chamada Jezabel. Esse casal, eles trouxeram destruição e ruína para o reinado, para o povo de Deus. Pelo simples fato de abandonarem os caminhos, os testemunhos, a lei do Senhor e tomarem as suas decisões segundo as suas próprias vontades. A gente sabe quem era Jezabel, uma mulher que influenciava seu marido Acabe a viver distante dos caminhos do Senhor. Pois bem, quando a gente lê a história do rei Josias, a gente vai ver que ele é neto de Manassés e ele é filho de um rei chamado Amon,
que reinou apenas 2 anos. É interessante que tanto Manassés quanto o rei Amon, a gente vai observar que os dois não andaram segundo os mandamentos do Senhor. Ou seja, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Josias podia muito bem seguir esse exemplo mau. Josias, como muitos, podia falar: bom, eu só aprendi o que era mal e eu vou replicar o mal também na minha vida, no meu reinado e assim por diante. Só que Josias ele já começa nos ensinando algo extraordinário. Não é porque o avô e o pai e tantos outros andaram errado, que ele também vai andar errado perante o Senhor. Muita gente às vezes fala: pastor, você não sabe, mas eu não tive um pai, eu não tive uma mãe. Você não sabe, mas meu pai e minha mãe foram maus exemplos. Você não sabe, mas a minha família tem uma maldição que foi assim, que foi assado. Irmãos, eu conheço um Deus que transforma vidas. Eu conheço um Deus que tem compromisso com a verdade. Eu conheço um Deus que pode mudar a história da sua vida a partir das decisões que você toma. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, José não mentiu. José quebrou um ciclo de maldição na vida dele. Josias é a mesma coisa. A sua herança moral, a sua herança espiritual, religiosa não foi boa. Só que Josias ele toma uma decisão de andar com o Senhor. Por mais exemplos negativos que ele teve na sua vida, ele tomou uma decisão. E agora eu quero falar um pouquinho desse homem aqui. Com quantos anos ele começou a reinar? Quem se lembra? 8 anos de idade. Como reinar com 8 anos de idade, Samuel? Pastor Samuel. Se com 8 anos de idade você não tem maturidade alguma, não estou falando nem de reinar, eu estou falando de fazer coisas básicas da vida. Com 8 anos de idade, basicamente a gente sabe pouca coisa da vida. Mas o pai dele, que era Amon, ele reinou 2, ele já teve que assumir diante de problemas, né? Porque a palavra fala que ele fez o que era mal perante o Senhor, o seu pai Amon. E aí ele precisa assumir o trono com 8 anos de idade. Até aí você fica pensando: mas pastor, como alguém com 8 anos de idade vai reinar? Realmente é difícil. Só que a gente vai começar a ver sinais do seu reinado de forma positiva quando ele já adquire 16 anos de idade. Mas eu quero que você se atente comigo, eu não vou demorar na mensagem, mas eu quero que você preste muita atenção. Ele reinou 31 anos Jerusalém, 31 anos. Ou seja, ele começa com 8 e ele vai passar 31 anos governando Jerusalém. No versículo de número 2, do capítulo 34, a palavra fala: fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, segure aqui. Ele começa a reinar com 8. Só que a palavra não fala a partir de qual idade ele começou a andar com Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos mais ou menos que a partir dos 16, ele começa a ter uma experiência com Deus. Ele começa a ter comunhão com Deus. E resultado dessa comunhão foi a grande reforma que ele fez em Israel, tá? Então vamos entender. Ele começou a andar reto com o Senhor. E a Bíblia fala que ele andou em todo o caminho de quem? De Davi. Por que a Bíblia faz a referência de Davi? Sabe por quê, gente? Porque Davi talvez foi um dos reis mais influentes e mais importantes quando a gente fala do reinado de Israel. Ele foi o segundo rei, primeiro foi Saul, depois ele foi o segundo rei. Davi era um homem como qualquer um de nós aqui somos, com coisas positivas e com coisas negativas, com áreas onde ele era forte, mas também com áreas onde ele era muito frágil e muito fraco. Só que Davi tinha um diferencial. A palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Davi ele podia ter vários defeitos, mas Davi, quando errava, ele corria para Deus, ele não corria de Deus. Ele tinha esse diferencial. Davi ele restaurou a adoração em Israel.
Davi fez questão de andar com Deus todos os dias da sua vida enquanto ele viveu. E nós vamos ver esse nome Davi até no Novo Testamento, porque Davi foi um grande homem. A referência que se faz de Josias é que ele andou segundo o caminho de Davi, seu pai, que era uma referência que eles tinham do passado. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto. A Bíblia fala que ele não se desviou desse caminho nem para a direita, nem para a esquerda. Esse homem, irmãos, chamado Josias, ele andou retamente nos caminhos do Senhor. E lembrando que ele era o quê? Rei. Um rei normalmente tem poder, um rei normalmente tem riquezas, tem fama. Só que ele abriu mão disso e ele decidiu andar com Deus. Beleza, qual que é a reforma, qual que é a grande coisa que esse grande homem faz? No versículo 3 fala que no 8º ano de seu reinado, ele tinha quantos anos então? Ele tinha 8, agora no 8º ano ele tem 16 anos. Aí você pensa, uma pessoa de 16 anos do século 21 pensa no quê hoje? Videogame, internet, celular de última geração, né? E tantas outras coisas, né? Para quem tem filho adolescente sabe disso. Com 16 anos de idade, a cabeça ainda está no mundo de Bob, no mundo da lua. O fato é que esse jovem com 16 anos de idade, ele faz algo extraordinário. Diz a palavra, que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. Sabe o que ele começa a fazer, gente? Ele começa a buscar a Deus com 16 anos de idade. A história dele de José é muito parecida, né? Porque José mais ou menos tem de 17, 18 anos, quando ele também começa a andar com Deus e ter as suas experiências de vida. O fato é que com 16 anos de idade, ele toma a posição de começar a andar com Deus. E diz que esse moço começa o quê? A buscar um relacionamento com o Senhor. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Percebe, gente, que ele começa desde novo a buscar a Deus, e Deus começa agora a mover o coração dele para que haja uma reforma em Jerusalém, para que haja uma reforma no reinado de Judá, que era onde ele estava reinando aqui. E qual que é a reforma que ele faz? Diz a palavra de Deus que ele começou a purificar os altos, postes ídolos, das imagens e de escultura e de fundição. Ele começa a buscar a Deus e Deus o incomoda dizendo, Josias, o que os reis antepassados seus fizeram está muito errado. Ele começa a incomodar esse homem dizendo, não está certo, porque vocês são um povo meu, de propriedade exclusiva minha. Era o povo da aliança, irmãos. Era o povo que Deus arrancou lá da escravidão do Egito e que levou a uma terra prometida. Era um Deus que era dos seus antepassados. E o Deus dos antepassados de Josias era um único Deus. Quando Josias percebe que há vários outros deuses em Jerusalém, ele fala, isso está errado. É necessário que haja uma purificação nos lugares onde é oferecido as ofertas, aonde nós adoramos a Deus. As pessoas, elas começaram a se distanciar daquilo que era primordial, voltaram as costas para Deus e agora começaram a encher o reinado, o templo com as coisas pagãs, com as coisas mundanas. Esse homem, quando ele olha, a Bíblia fala que ele começa a trazer um conserto, uma purificação. Irmãos, é muito interessante isso para nós também, trazendo para o nosso dia a dia. Quando a gente começa a buscar a Deus, Ele começa a revelar o que tem de mal dentro dos nossos corações. Só que isso, irmãos, é a partir do momento que nós temos comunhão com Ele. Sabe por que muita gente, ou muitos de nós, não conseguimos mudança? Porque pouco nós temos buscado a presença de Deus na nossa vida. E se nós não buscamos a Deus, irmãos, nós não conseguimos enxergar os erros que nós temos cometido contra o Senhor. Eu falo isso tranquilamente.
o que nos mostra se estamos errados, é certo, não é o nosso eu, é o poder do Espírito Santo. É Ele quem revela. A Bíblia fala que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se eu não busco a Deus, como que Ele vai revelar aquilo que precisa ser mudado, transformado na minha vida? Irmãos, quando Josias assume, a gente tem que lembrar de alguns fatos aqui importantes de Israel. Muito importante. Houveram reis antes desse jovem chamado Josias, que sacrificavam seus filhos de oferta a demônios. Dá para imaginar isso? Como que alguém com conhecimento da lei do Senhor, que foi educado no conhecimento de Deus, oferece um filho como sacrifício a outros deuses? Há um Deus chamado Moloque, não sei se vocês já ouviram falar. Eles pegavam as crianças e ofereciam mesmo, matavam as crianças e ofereciam essas crianças aos demônios. Você buscando a Deus, você começa a ter essa percepção de que algo está errado, o que você ia fazer? De um povo que se esperava que era um povo da aliança, olhar para esse panorama e enxergar que as coisas estão nesse nível, nesse ponto, é difícil, não é, de acreditar? Como que o distanciamento nosso da presença de Deus nos leva para lugares sombrios. Não pense você, né, que se você não buscar a Deus, a sua vida vai ser mudada, só que para o lado ruim. Existe uma natureza dentro de nós que é chamada de natureza pecaminosa, segundo a teologia e segundo a palavra de Deus. E essa natureza, irmãos, ela grita dentro de cada um de nós. Essa natureza, ela se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Eu fico imaginando Deus quando Ele olha por um povo que Ele escolheu, que Ele separou, tirou da escravidão, trouxe a uma terra prometida, deu o melhor dessa terra a esse povo. E agora, reis que o povo escolheu para estar ali diante deles estão tornando aquele lugar um lugar de idolatria. Eu fico imaginando Deus olhando para essa situação. Um povo que era para somente dar adoração a Ele, agora está cheio de ídolos, cheio de estátuas, esculturas de fundição de homens. Versículo 4 fala que Josias, na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns, que era o deus de Baal. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, poste ídolos, imagens de escultura, de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Esse homem chamado Josias, ele faz um estrago. Ele chega e fala, está errado, nós precisamos transformar isso, nós precisamos mudar essa realidade. O nosso Deus não está em uma estátua, nosso Deus não está numa escultura criada por homens, não, o nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra. Nós precisamos quebrar isso. E a palavra fala que eles despedaçaram, quebraram, e a palavra fala também que ele colocou o quê? Fogo sobre esses altares, sobre esses postes ídolos, e assim por diante. No versículo 6 fala que o mesmo fez nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão, até Naphtali, por todos os lados no meio das suas ruínas. A gente vai entender que esse homem, ele quer mudança. Esse homem não se conforma o estado que Israel chegou com os seus reis. Irmãos, talvez uma coisa muito difícil de entender é como líderes, que esses líderes são reis, mas eles também são líderes religiosos. Eles eram responsáveis para levar a lei, a palavra, o conhecimento do Senhor. Eles eram responsáveis por isso. Tanto é que a gente vai ver alguns reis, como Davi, restaurando isso sobre Israel. Mas esses homens, eles se perverteram, eles se desviaram do foco. Lembra que eu falei, e a palavra, que Josias ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda? Ele seguiu um caminho reto. Os outros reis não. Os outros reis abriram concessões.
O próprio Salomão, a gente vai ver que ele abre muitas concessões, e ele termina a vida dele queimando incenso para demônio. O rei Salomão, que era filho do rei Davi. Esse homem então ele começa a fazer isso. E uma coisa que eu falei de manhã, que eu gostaria de repetir à noite, é que não dá para nós negociarmos com o pecado. O pecado ele tem que ser destruído na nossa vida. Não dá para a gente ficar flertando, paquerando o pecado. O pecado ele tem que ser destruído. Ele tem que ser aniquilado nas nossas vidas. Só que sabe o que eu entendo? Que isso é uma luta constante que nós temos. Eu aniquilo algumas coisas, mas a natureza pecaminosa faz com que essas coisas voltem. E é uma luta constante. Só que essa luta nós só podemos vencer quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Longe da comunhão, irmãos, nós não conseguimos vencer o pecado. A nossa força humana não é capaz de vencer as lutas espirituais, as tentações espirituais que eu e você temos na nossa vida. Portanto, ele aqui, ele queima, ele destrói, ele aniquila tudo aquilo que trazia referência a outros deuses na nação de Jerusalém que ele estava governando. No versículo de número 8, acompanhe comigo por favor, fala que no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Manasseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram dinheiro que se tinham trazido à casa de Deus, e o que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro, provindo das mãos de Manassés, de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá, Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Mas eu vou parar de ler para a gente tornar mais dinâmico a pregação. O que ele faz agora? Ele vai começar a reparar agora o templo do Senhor, ou a casa do Senhor. E aí ele chama esses homens aqui para fazer o reparo. Só que dentro desse reparo, o que o Ilquias acha na casa do Senhor? No versículo de número 14, fala que ele achou o livro da lei do Senhor. Percebe, irmãos, que antes de achar o livro da lei, Josias, por buscar a Deus, já estava fazendo o quê? Já estava reformando, já estava purificando, já estava destruindo aquilo que os reis pagãos, que aí se tornaram pagãos, construíram durante esse tempo dos seus reinados. Quando ele tem acesso ao livro, qual que é o choque que ele tem? Ele fala, realmente, nós estamos num caminho errado. E ele vai consultar uma mulher que era profetisa Hulda. Olha o nome lindo, né? Hulda. E essa mulher fala, olha, realmente, Jerusalém está em pecado. E Deus já tem uma sentença contra Jerusalém. Olha que interessante. Ele busca Deus, destrói os ídolos, agora ele tem acesso ao livro, que era a lei do Senhor, e quando ele lê, ele fala, nós estamos andando de maneira errada, nós precisamos consertar isso na nossa vida. Irmãos, o conhecimento deve trazer, não traz, nem sempre traz, mas deve trazer mudança na nossa vida. Quanto mais você conhece de Deus, mais responsável você se torna. Quanto mais eu conheço da palavra, mais responsável me torno das mudanças que devem acontecer na minha vida. Josias, mesmo sendo jovem, ele tem essa percepção. Ele parou e olhou. E é tão interessante, irmãos, que passaram-se tantos reis antes de Josias, que o livro da lei estava onde? Perdido. Ninguém sabia onde estava esse livro. Agora você fica imaginando, se é um livro que trazia as ordens, que trazia uma direção, que trazia as normas, que trazia os estatutos de Deus, se esse livro está perdido, a geração desses reis que reinaram antes dele, estavam de que forma? Perdidos também. A Bíblia fala que o povo perece por falta do quê, gente? De conhecimento.
A falta de conhecimento pode trazer destruição na sua vida. E a oportunidade que você tem de conhecer pode salvar a sua vida. Foi o que aconteceu com Josias. Quando ele teve acesso ao conhecimento do livro da lei do Senhor, ele fala: nós estamos errados, nós precisamos mudar o curso da nossa vida. E é isso que eu queria falar com vocês essa noite. A partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, a partir do momento que você tem contato com a palavra dEle, algo precisa acontecer nas nossas vidas. Mudanças precisam ocorrer nas nossas vidas, porque o conhecimento mostra as misérias do meu coração, o conhecimento mostra os meus pecados, o conhecimento mostra onde eu estou caminhando de forma errada, o conhecimento da palavra. Por que você saiu da sua casa hoje? Eu sei que nós queremos receber as bênçãos de Deus, e tudo bem, Ele vai nos abençoar, pode ficar tranquilo disso. Irmãos, Deus não fica devendo nada para mim e para você, pode ter certeza disso. A Bíblia fala que ainda que a gente se corrompa, Deus permanece fiel. Deus não muda por minha causa e por sua causa, pelos nossos erros, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. Fiel, justo, bondoso, amoroso sempre. E Ele quer o nosso bem. O fato é que muitas vezes a gente conhece, mas esse conhecimento não gera transformação na nossa vida. E o que Deus quer trazer é isso, é transformação, é mudança. É a mesma coisa assim, né? Eu sei que fumar vai trazer um câncer no meu pulmão, mas eu continuo fumando. O conhecimento, irmãos, ele tem que se tornar algo prático na nossa vida. Senão ele só torna um conhecimento qualquer. Quando Josias olha para ele e fala: gente, nós estamos errados. Nós precisamos mudar. Nós precisamos promover algumas coisas para que Israel volte a caminhar com o Senhor. Porque nós estamos debaixo de uma sentença de Deus sobre as nossas vidas. Então é interessante que hoje à tarde, ainda estudando um pouquinho mais essa palavra, o juízo de Deus vem sobre Jerusalém. Mas sabe quando ele vem? Depois que Josias morre. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, Ele abençoou a vida de Josias, porque ele propôs a buscar o Senhor. A sentença vem depois. Você, Josias, por ter me buscado, você não vai sofrer as consequências do pecado que não foi você que cometeu, mas os seus antepassados cometeram. O pecado, gente, ele não só destrói a mim, ele destrói a minha esposa, minha mãe, as pessoas que estão à minha volta. O pecado tem esse poder. Se um líder cai, quantas pessoas à volta caem junto, gente? Muita gente. Você vai ver que muitos dos reis, a palavra fala, e fizeram tropeçar a Israel. Eu fico impressionado com a história de Arão, irmão de Moisés. Eu fico impressionado mesmo. Moisés está lá no monte orando. 40 dias, 40 noites orando. Deus está dando os mandamentos para ele. E num determinado momento, né? Deus fala: ô Moisés, desce porque o povo corrompeu. Aí fala: mas como o povo corrompeu, né? Deixei lá meu irmão para cuidar desse povo, e agora o povo corrompe. E a Bíblia fala nessa história de Arão, que por Moisés demorar no monte, o povo queria o quê? Queria um Deus. E aí o povo chega para Arão e fala: olha, Moisés subiu e não desce mais. E a gente precisa de um líder, a gente precisa cultuar algum Deus. O que Arão fez? Traz lá seus... não bijuteria, né? Ouro. Naquela época não tinha bijuteria, gente. Só ouro. Pega lá sua pulseira, seu colar, vai pegando seus brincos, vai trazendo. E trouxeram. E eles fizeram o quê? Quem se lembra? Um bezerrinho de ouro. Aí quando Moisés desce, como que está o povo de Israel? Pulando, festejando em volta do bezerro de ouro. Quando um líder erra o foco, a direção, várias outras pessoas perecem à sua volta. Eu não vou lembrar ao certo, mas
quando Deus traz o juízo nessa época de Moisés e de Arão, diz que Moisés foi orientado pelo Senhor dizendo: pega as espadas e se o seu irmão não quiser servir a Deus, pode o matar. E a terra se abre. É um negócio doido, né? Parece Hollywood. A terra se abre, as pessoas morrem e Deus fecha a terra com essas pessoas que decidiram não servir a Ele. Sabe uma história também que me impressiona? A esposa de Jacó, se eu não me engano, era ali Raquel, né? Raquel, quando ela sai da terra do pai dela, que era Labão, ela traz consigo os ídolos do lar. Esposa de Jacó, pastor Samuel. Vou levar meu patuazinho aqui, que era do meu pai. Vou levar meu santinho aqui, que ele vai me proteger. Ele leva. Irmãos, quando nós servimos a Deus, a gente tem que ter em mente que é um só Deus, é um só Senhor. Nós não temos vários deuses, nós temos um só Deus. É só Jesus que pode salvar. Jesus não disse, há vários caminhos, não. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não tem intermediário. Jesus, Ele é o único caminho. Esses homens aqui, antes de Josias, talvez andaram como Arão, talvez andaram como Raquel. Eu vou trazer mais algumas coisas, né, para dar sorte, para que esses deuses me protejam. Quando ele tem acesso, ele fala: não, há um só Deus, há um só Senhor. E é a Ele que nós iremos cultuar. E como rei, ele faz algo extraordinário. Fala que ele chama o povo, desde o mais novo até os mais velhos, sacerdotes, levitas, e ele faz, né, ele lê ali o livro, e ele renova a aliança do povo para com o seu Deus. Irmãos, quando eu preparei essa palavra, durante a semana que já estava queimando no meu coração, era exatamente isso que eu queria passar para vocês. Essa renovação de aliança. Porque naturalmente a gente vai se desviando, naturalmente a gente vai se perdendo com as coisas do dia a dia, naturalmente a rotina nos leva um pouquinho para distante daquilo que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é uma luta constante isso que nós vivemos. E aí então o rei, ele propõe essa aliança, ela fala: olha gente, nós estamos errados, e nós precisamos voltar a ter uma aliança com o nosso Senhor. E aí a Bíblia fala que eles voltaram a ter uma aliança com o Senhor. E eu quero terminar essa palavra dizendo um dos últimos atos aqui de Josias. Quando Josias tem acesso à palavra, ele viu algo interessante na lei. Sabe o que ele viu? Que dentro das escrituras sagradas havia uma celebração chamada Páscoa. Eu fico imaginando quantos reis passaram antes dele que não celebraram a Páscoa do Senhor. Isso era um mandamento de Deus. A celebração da Páscoa não era opcional. A celebração da Páscoa era um mandamento do Senhor, era um dos estatutos de Deus. E por que a Páscoa, gente? Por que não outras festas? Somente a Páscoa. Sabe por quê? Porque a Páscoa faz referência ao quê? Vocês lembram disso? A Páscoa faz referência da saída do povo de Deus da escravidão. É isso aí, é o Davi, né, que deu um grito, é isso aí. Tá ensinando, é isso aí, Vi. Faz a referência da saída do povo da escravidão do Egito para uma terra prometida, de uma vida de escravo, de miséria, de desgraça que Israel estava vivendo sobre o jugo dos egípcios. Fala de uma libertação, e além dessa libertação fala de algo que somente Deus afetou a vida dos egípcios, que era a morte dos primogênitos. Então a Páscoa faz referência a um livramento de morte.
Por isso que Deus, através da sua palavra, fala: vocês têm que celebrar a Páscoa. Sabe por quê, gente? Porque a Páscoa trazia o quê? Lembrança. Sabe por que a gente toma a ceia do Senhor? Para trazer o quê? Lembrança daquilo que Jesus fez por nós. A ceia não é só um pãozinho gostoso que a dona Cida faz, e o suco de uva. A ceia do Senhor traz lembrança daquilo que Jesus fez um dia por mim e por você na cruz do Calvário. E eu sei o que Ele fez por mim. A canção que o louvor cantou, o nosso velho homem era dominado mesmo pelo pecado. E era mesmo. Então, quando Josias fala da Páscoa, ele fala disso, de recordar o que Deus havia feito com o povo da aliança. Muitas vezes nós não recordamos aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Andamos de qualquer jeito, tomamos as decisões de qualquer jeito, e esquecemos daquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz. Que possamos reparar as nossas vidas, irmãos, que possamos purificar as nossas vidas, que possamos derrubar os ídolos, que possamos destruir o pecado dentro do nosso coração, que possamos voltar à palavra, que possamos voltar à celebração, não só da Páscoa, mas a celebração da ceia do Senhor, que possamos lembrar daquilo que Cristo fez um dia por nós na cruz do Calvário, que possamos lembrar que a salvação é pela graça, que possamos lembrar que a salvação é um dom gratuito de Deus, que Ele ofereceu a cada um de nós por Cristo Jesus ou através de Cristo Jesus, que possamos lembrar da vida miserável que o Senhor nos tirou e que Ele nos trouxe até aqui, que possamos lembrar dos pecados que Ele já perdoou por cada um de nós e das bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Josias, ele foi com tanto afinco, né? Ele buscou a Deus com tanto afinco, ele se propôs tanto a buscar a Deus e aprender daquilo que Deus falava através da lei, irmãos, que ele fez a maior celebração de Páscoa que um rei de Israel fez enquanto reinava. Quer que eu prove para vocês? 2 Crônicas 35, versículo de número 18, e eu vou encerrar aqui a mensagem. Eu não vou conseguir ler tudo, né, o texto inteiro de 2 Crônicas 35, mas você vai saber, obrigado, que ele ofereceu muitos animais como oferta, muitos animais. E aí no 18 diz: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Olha isso, gente. O profeta Samuel, ele já pega desde quando? Desde Saul. Eu não sei quantos reis de lá para cá tem, mas ele fala que nem Davi celebrou a Páscoa que Josias celebrou. Vamos lá. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Eu termino com esse versículo aqui, 18. Fala que esse homem, ele foi tão abençoado pelo Senhor, ele foi tão correto diante de Deus, que ele celebrou a maior Páscoa entre os reis de Israel. Sabe por quê, gente? Porque com 16 anos de idade, ele toma a posição de buscar a Deus na vida dele. Não importa quantos anos você tem, busque a Deus na sua vida. Busque os reparos, as reformas, busque as mudanças que precisam ocorrer na sua vida, através da sua comunhão com o Senhor. Se houvesse um termômetro hoje para medir a nossa vida com Deus, esse termômetro estaria de que jeito? Estaria mais próximo de uma comunhão que Deus deseja ou mais distante da comunhão que Deus deseja de cada um de nós? Eu não estou aqui para avaliar a sua vida, é você que avalia a sua vida. Eu entendi
que eu não fui chamado para mudar pessoas, eu fui chamado para influenciar e pregar para as pessoas. A mudança quem faz é o Senhor, mas você precisa buscá-lo. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Busca o Senhor. Alguns anos nós temos passado momentos difíceis, e nós precisamos buscar a Deus. O nosso socorro vem dEle, irmãos. A nossa esperança está no Senhor. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. A promessa de que Jesus vai voltar vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, se é que a gente pode dizer mais cedo ou mais tarde, porque o tempo de Deus é perfeito. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E que possamos estar como as 5 virgens prudentes, com a nossa lamparina cheia de azeite, aguardando o nosso Senhor, o nosso noivo. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Espero que vocês tenham entendido a palavra. Meu desejo era que você olhasse para Josias, para esse rei, que foi um dos poucos reis que serviram a Deus. Mas para vocês entenderem que Deus pode mudar a sorte da nossa vida. Deus pode mudar a sorte da nossa família. Deus pode mudar a sorte da nossa cidade, da nossa nação, quando nós propusermos a buscá-lo de todo o nosso coração. Deus pode fazer isso. Que tenhamos essa posição que Josias teve. Você que é pai, você que é mãe, não tenha medo. Não tenha medo de tomar posições firmes na sua casa e na sua vida. Não tenha medo. Que você possa dizer como Josué um dia disse: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Antes de nós participarmos da ceia, eu quero fazer essa oração. Depois dessa palavra que eu preguei, eu queria que você orasse a Deus. Existem coisas que precisam ser abandonadas na sua vida. Existem coisas que precisam ser deixadas de lado. Eu quero ser um pouquinho mais incisivo. Existem coisas na sua vida que precisam ser destruídas. Que você possa nessa noite buscar ao Senhor e que Ele possa revelar ao seu coração. Abre o seu coração para Deus essa noite. Se você tem vivido debaixo de uma vida pecaminosa, o Senhor não está aqui para te acusar. Ele está aqui para te perdoar. Ele não está aqui para te julgar, não. Para te condenar, não. Ele está aqui para te dizer: filho, volta para a minha presença. Eu creio que Deus usou a parábola do filho pródigo para realmente dizer aquilo que Ele sente por nós. O amor que Ele sente por nós. O desejo que Ele tem que o filho que está perdido volte para o seu lar, volte para a sua casa. Se você por algum motivo se afastou, se distanciou, se por algum motivo você deixou o seu amor a Deus se esfriar, volte para o Senhor essa noite. Você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui na igreja, volte para Deus. A presença de Deus é um lugar de descanso, é um lugar de perdão. A presença de Deus é um lugar de restauração de vidas e não de julgamento. O Senhor te ama, filho, filha. O Senhor te quer bem. O Senhor está de braços abertos. O Senhor está dizendo: eu tenho o melhor para a sua vida. Volte à minha presença. Volte a buscar a minha face. Senhor, nós estamos aqui como filhos essa noite. Nós queremos voltar o nosso coração para o Senhor. Queremos buscar a Ti, queremos estar diante da Tua presença, Pai, pedindo para que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. No texto que nós lemos e estudamos, Josias percebeu que Israel tinha se desviado. Josias percebeu que as pessoas que reinaram antes dele encheram a casa do Senhor,
encheram Israel de ídolos, de postes ídolos, de deuses estranhos de outras nações. Através da busca a Deus, ele percebeu que Israel estava vivendo debaixo de uma maldição, debaixo do pecado. Mas Josias não desistiu, ele te buscou, ele purificou os altares, ele purificou o templo do Senhor, ele celebrou a Páscoa novamente do Senhor, trazendo a presença de Deus ao seu reinado. E é isso que nós desejamos essa noite também. Nós desejamos a tua presença de volta em nossas vidas, nós desejamos a tua presença na nossa casa de volta, nós desejamos a tua presença dentro do nosso lar, no nosso cotidiano. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos a tua palavra que orienta, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nos ajude a enxergarmos a nossa vida. Muitas vezes nós olhamos por irmão e enxergamos um cisco no olho dele, e não enxergamos uma trave que tem nos nossos olhos. Nos ajude, Senhor. Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vamos comer do pão e do cálice, mas nós precisamos examinar as nossas vidas, ver se há em nós, ó Deus, algum caminho que precisa ser reparado. Se alguns de nós temos desviado para a direita ou para a esquerda, não importa. O caminho do cristão tem que ser reto. Não há atalhos, não há curvas, há um caminho de retidão. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nos ajude, ó Deus, a nos voltarmos a Ti nessa noite. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Josias rasgou as suas vestes diante de Ti como forma de arrependimento, como forma de: Senhor, nós estamos errados e nós precisamos consertar as nossas vidas diante de Ti. Nós rasgamos o nosso coração, a nossa vida, e pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa esse pai de família, essa mãe. Perdoa os adolescentes, jovens, os anciãos. Perdoa, Senhor, essa noite. E que possamos voltar a viver uma vida de comunhão com o Senhor. Ajuda a eliminarmos tudo aquilo que nos afasta de Ti. Seja uma música, seja uma amizade, seja uma série que nós assistimos. Eu não sei, mas aquilo que nos afasta de Ti, nos livre disso, Senhor. Que possamos buscar a Tua face, para nos aproximarmos mais da Tua presença, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo essa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela palavra. Depois, se você tiver interesse, a vontade é sua, leia esse texto sobre a vida do rei Josias, e permita que Deus ainda continue falando ao seu coração. Deus quer trazer transformação e mudança na minha vida e na sua vida, amém? Nós vamos nos colocar de pé. Eu vou chamar os diáconos que vão me ajudar aqui na ceia. Por favor, venham aqui à frente. Vou pedir para o... Vocês estão bem, Pastor Samuel? Pastor Samuel com a Andréia, vem aqui me ajudar, por favor. Os filhos estão lá na classe, né? Então tá. Obrigado, viu, Gerson? Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, louvor, os irmãos vão estar distribuindo o cálice, o pão. Você vai segurar, nós vamos tomar juntos a ceia do Senhor. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Pode servir, por favor. O mercado
mundo está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Glória a Deus. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões em seus pilotos voam para destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Vejo a Deus. multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, Rei bem-vindo sem igual. Glória a Deus. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. Deus. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Jesus. Aleluia. Que canção linda, né, gente? Jesus disse que quando nós tomamos a ceia, nós lembramos daquilo que Ele fez por nós. Não só isso, nós lembraríamos que Ele fez uma aliança conosco, de que um dia Ele voltará para nos buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando para buscar a sua igreja.
Esteja preparado para essa grande volta, irmão, irmã. O Rei está voltando, prepare-se para se encontrar com o seu noivo. Lave suas vestes, purifique-se, traga renovação, traga mudanças na sua vida. O Rei está voltando e Ele vai levar a sua noiva, a sua igreja, para que possamos morar na eternidade juntamente com Ele. Amém. Dos que vão tomar a ceia, todos estão com o cálice e o pão na mão? Sim? Amém. Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele repartiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vós. O que seguramos nas nossas mãos representa o corpo de Jesus, que foi pendurado, que foi levado ao madeiro. Nós lembramos do sacrifício que Ele fez um dia por nós naquela cruz. Que possamos lembrar que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse pão. A Tua palavra diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós nessa noite queremos nos alimentar desse pão. Eu sei que é um pão terreno, mas ele representa o corpo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós aqui queremos comer agradecidos pela morte sacrificial de Cristo por nós naquela cruz. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Naquela noite Jesus também tomou o cálice dizendo: esse é o cálice de uma nova aliança que eu faço. Todas as vezes que nós comermos o pão e tomarmos o cálice, nós lembramos e celebramos a morte de Jesus até que Ele venha. Mas nós também celebramos a ressurreição de Cristo. A morte celebramos porque através da sua morte, a palavra fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus morreu, Ele perdoou os nossos pecados, mas Ele não está morto, Ele está vivo, nosso Senhor. E o Rei está voltando, Ele vai voltar para nos buscar. Vamos orar pelo cálice. Oh Deus, obrigado por esse cálice que representa uma nova aliança de sangue que o Senhor fez por cada um de nós, que perdoa, que purifica, que restaura as nossas vidas e que nos garante a vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Um dia nós estaremos contigo, Jesus, por toda a eternidade, e nós declaramos o nosso amor por Ti essa noite, e queremos tomar desse cálice agradecidos pelo derramamento do Seu sangue naquela cruz por cada um de nós. Tome do cálice e seja grato ao Senhor. Se a gente puder cantar um refrão dessa música, e depois nós já vamos orar para encerrar o culto, amém? Vamos cantar o refrão dizendo que o nosso Rei está voltando. Glória a Deus. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Nós afirmamos isso, Senhor. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor, agradecemos a Ti por esse culto, pelas pessoas que aqui estão, por aqueles que estão em casa, que colocaram seus pedidos aqui no YouTube, que estão aqui também precisando da bênção do Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã, dando saúde, dando vida abundante a cada um deles, e que a nossa semana seja uma semana abençoada pela Tua presença em nossas vidas.
e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo Amém, Jesus. sejam sobre as nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Cumprimente quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus.